Recentemente, logo no começo do ano, quando mudaram os governos federal e estadual, se ouviu falar muito numa palavrinha chamada compliance. Programas aí de transparência, de governança. O que será que é exatamente esse programa e como isso pode interferir na vida do cidadão que fiscaliza o poder público? Para falar sobre esse e outros assuntos aí ligados à administração pública, eu recebo Davi Artero, advogado, especialista nesta área, nesse direito da administração pública, para um bate-papo. Davi, sempre um prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. A gente teve esses dias aí conversando sobre livro que você estava lançando e agora sobre essa área de especialidade aí. Exato. A gente viu, o governador anunciou que ia fazer esse programa de compliance, aí o prefeito também que ia... né, instituir isso na prefeitura e tal. O que é exatamente esse programa? O compliance, ele vem inicialmente de medidas e procedimentos implantados nas empresas, sempre visando evitar erros, diminuir gastos com recursos desnecessários e, ao mesmo tempo, evitar a corrupção. Na área pública, ela veio, o compliance também veio, agora muito mais nesse governo, inclusive o governo estadual está em fase de implantação, né? Um programa chamado Programa de Integridade e Compliance, né, da administração pública estadual, e os municípios também estão nessa mesma linha de adotar, né, então aí vem o conceito de compliance, a adoção de algumas medidas e procedimentos e rotinas justamente para evitar o erro e evitar também a corrupção. E ele não é só um plano de metas, porque eu vi que tanto em nível de governo estadual como de governo municipal, os gestores foram mostrar esse programa para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, ele é meio que aí um termo de ajustamento, uma carta de compromisso. Como é que funciona isso? É por isso que tem sido chamado de programa de integração ou de integridade, né? E compliance, justamente porque ele, obrigatoriamente, no compliance, ele tem que ter a participação dos órgãos de controle interno e controle externo. E aí entra, vamos pensar no controle externo, o Tribunal de Contas, né, um órgão sério e dedicado à administração pública, e o Ministério Público, que tem feito um excelente trabalho na busca aí de evitar efetivamente a corrupção, né? Então é justamente essa integridade, essa integração, vamos chamar assim, com os órgãos de controle interno e externo, é que também é uma dos objetivos do compliance. Então, quer dizer, é um desafio e tanto que o gestor público se propõe, porque se ele não conseguir cumprir, ele está bem complicado, É que, na verdade, os desafios, inicialmente, né, quando se implanta esse programa do compliance, ele vem com a adoção de medidas e correção de fluxos administrativos dentro dos órgãos públicos, justamente para que cada servidor, cada órgão público adote rotinas e procedimentos já estabelecidos em lei, justamente para que você possa evitar determinados desvios de conduta, seja do servidor, e também desvios no uso dos recursos públicos. Então, o compliance, ele trabalha com essas reestruturação de fluxos administrativos, vamos pensar dentro de um município, são reestruturação de fluxo administrativo nas secretarias. Ou seja, cada servidor, cada órgão, ele vai saber exatamente qual a sua atribuição, qual a sua função. Isso evita desvio de função, tão comum em muitas prefeituras e órgãos públicos, mas sempre com o objetivo de evitar a corrupção aí. Davi, e aí esse programa, ele claro que cada gestor vai ter o seu jeito de fazer, mas ele segue mais ou menos um trâmite padrão aí, como se fosse a implantação de um programa da qualidade, por exemplo? Na verdade, esse procedimento padrão é o que já está previsto na legislação. Ah, tá. Então, vamos pensar na área de licitações. Né? A lei de licitação e as outras leis correlatas, elas estabelecem procedimentos e rotinas que devem ser seguidos, prazos, né?
Então, o que a administração faz nesse programa de compliance? Ela adota determinadas rotinas e condutas, estabelece prazo para os servidores cumprirem as suas atribuições e funções, justamente para que se evite erro e, ao mesmo tempo, que se abra, e aí entra uma palavra-chave do compliance, a transparência. Ah, tá. Então, quer dizer, grosso modo, assim, sendo bem simplista, é um manual de instruções. Perfeito. É um manual de instrução com ampla transparência. E aí a transparência nós podemos colocar que ela, como princípio constitucional, ela traz aí também a obrigatoriedade, vamos colocar como obrigatoriedade, da sociedade participar desse debate, né? Seja através dos órgãos de controle interno, seja através dos órgãos de controle externo, e também a sociedade através das entidades. Nós temos aqui em Ponta Grossa o Observatório Social, que faz um excelente trabalho, né, com relação às fiscalizações de determinados procedimentos administrativos, né, municipais. Então, eu penso que os gestores que estão implantando esse programa de compliance estão bem avançados aí com relação a outros que ainda estão pensando em fazer, justamente para evitar aí a corrupção, que é o grande mal da sociedade, né, da área pública. E o cidadão que queira acompanhar, por exemplo, ele tem esse direito? Sim, tem. Quer dizer, eu posso, enquanto, né, cidadã, chegar na prefeitura e eu quero, ou na universidade, ou no governo do estado, numa secretaria, enfim, né, qualquer órgão público, e acompanhar uma licitação, mesmo eu não sendo parte interessada? Sim, as licitações são públicas, né? Então, as reuniões das licitações são públicas. Permitido a qualquer pessoa participar, acompanhar, né? A pessoa não tem direito à voz naquele momento, porque é um procedimento interno do órgão público. Mas a participação é pública. E aí também entra a lei de acesso à informação, que também é um dos pontos chaves da sociedade nessa questão de fazer funcionar o programa de compliance. Porque a lei de acesso à informação, ela traz a possibilidade de qualquer cidadão buscar informações de qualquer órgão público, porque as informações são públicas, né, para que possa fiscalizar ele, cidadão. E aí o gestor que vai, esse programa de compliance, provavelmente ele vai colocar isso num portal da transparência, alguma coisa assim. O portal da transparência já é uma obrigatoriedade antiga, né? E como é que existe lei para simplificar esses portais? Porque eles são absolutamente complicados de acessar, né? Na verdade, os portais de transparência, ele veio com algumas orientações e que às vezes o cidadão não consegue achar a informação, né? Existem vários caminhos para se chegar em determinada informação que acaba demorando ou às vezes até não achando mesmo. Isso é muito comum. Mas o programa de compliance, ele tenta evitar esse tipo de procedimento. Porque o compliance, ele vai simplificar o acesso à informação, muito embora o portal da transparência estará íntegro lá, com as informações que são obrigatórias, né, de ser publicadas. O compliance vem facilitar e trazer, vamos pensar num site, o compliance vai trazer novos botões de visualização de informações. Então ele vai identificar, não só implantar novas rotinas, mas vai identificar onde está o gargalo de acesso à informação e vai tentar corrigir. Esse é o objetivo principal. E aí o cidadão acompanhando isso, ele vai, claro. Se ele não estiver satisfeito com o que está acontecendo, tiver em dúvida, ele pode chegar numa ouvidoria ou direto no Ministério Público. Como é que o cidadão faz para acompanhar isso mais de perto? Primeiro, através do próprio portal da transparência. Segundo, pelo acompanhamento dos programas de compliance. Terceiro, pelas requisição de informações através da Lei de Acesso à Informação. Né? Segundo, através do Ministério Público, que tem feito um trabalho aí de busca de informações e de documentos dos órgãos públicos justamente para acompanhar e fiscalizar. Então, ele pode chegar ao Ministério Público, olha, não estou conseguindo acesso a determinadas informações que eu gostaria, como cidadão, de buscar. Né? Então, o Ministério Público tem intermediado nesse aspecto justamente para garantir a transparência. Né? E também através do próprio Tribunal de Contas, que tem a sua ouvidoria, como também o Ministério Público tem a sua ouvidoria, os municípios têm as suas ouvidorias, que qualquer reclamação
desse sistema, não só do programa de compliance, mas das rotinas administrativas das secretarias, qualquer cidadão pode buscar as informações ou reclamá-las na ouvidoria. E a ouvidoria também é um dos itens que devem ser corrigidos e estabelecidos rotinas de correção para que o cidadão também não questione e a corregedoria ou a ouvidoria não consiga também dar uma resposta adequada ao cidadão. Porque às vezes você faz um programa muito bonito, mas a própria ouvidoria não funciona. Ou a corregedoria do órgão não funciona, ou seja, não tem resultado no sentido de que o cidadão busca as informações, não achou, reclama na ouvidoria, a ouvidoria não tem um procedimento adequado para garantir ao cidadão que essas informações lhe sejam fornecidas. Aí, via de regra, nós temos, por favor, me corrija se eu estiver errado, a partir dessa tua experiência aí no direito administrativo, assessorando diversos órgãos de governo, o cidadão não tem por hábito exercer esse direito de fiscalização, né, Davi? A gente não vê muito o cidadão exercendo essa prática, né? Isso a gente vê na pouca procura ou pouca participação nas audiências públicas, né? Os órgãos municipais, né, tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal, ela tem diversas audiências públicas ao longo do ano e a participação é muito baixa, mas isso tem mudado. Né? A gente tem observado alguns municípios que está aumentando a participação popular justamente quando se garante a transparência. Então, quer dizer, e isso é receita de uma administração bem-sucedida, né? Porque... Sem dúvida. A gestão colocando o que precisa ser feito, né? Não só bem-sucedida, mas com boas intenções. Porque a gente vê algumas administrações que não têm boas intenções, né? E aquelas administrações que têm boas intenções, elas implantam um programa de compliance, fazem a fiscalização não só dos seus órgãos internos, mas também do próprio programa, né? E isso, claro, que é muito novo para a administração pública, né? Vamos pensar que os governos estão se adaptando também a essa nova realidade e os servidores, muitos servidores que vêm de anos de trabalho naquela mesma função, vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, é um procedimento que vai mexer com toda a administração pública e, sem sombra de dúvida, penso que para melhor. Tá certo. Muito obrigada, Davi. Ajudou demais as suas explicações e deixar o pessoal aí sempre alerta para exercer a sua cidadania, né? Exatamente. E uma coisa importante, né, até para finalizar, é que não só o servidor público, mas os gestores, vamos dizer assim, a administração pública como um todo, tem que trabalhar sempre com ética. Ética e transparência, né? E transparência. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto ainda ligado a governo. Sabe por que é importante você fiscalizar tudo o que acontece na administração? Porque o dinheiro do seu imposto é que mantém tudo isso. Quer dizer, o dinheiro público é o dinheiro de cada um. E a época é oportuna para falar de imposto de renda e uma destinação muito nobre que você pode dar no seu imposto a pagar. É um minuto só e eu já volto, não saia daí.